Convido os irmãos a pôr sobre seus pés. Relógio está adiantado 5 minutos. Queria convidar aqui a diaconisa Thaís, ser o canal de bênçãos para as nossas vidas esta noite. Então, somente esta noite, conscientes naquilo que Deus tem para nós. Amém? Cumprimentei a igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, nós estamos mais uma vez diante de Ti, Pai. Deus, e nessa feita, Senhor, para ouvirmos, ó Deus, a Tua voz, Deus querido, através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, venha falar, ó Deus, ao coração, Senhor, de cada filho Teu. Deus, inclusive do meu, Pai. Em o nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, ser canal de bênção, Pai, para a Tua igreja, Pai. Mas que o Senhor venha falar conosco nessa noite, é o que nós te pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, nós vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 1. E depois eu quero ler um outro texto com os irmãos, mas já deixei separado aqui para a gente ganhar tempo. Hebreus capítulo 11, verso 1, quero ler com toda a igreja. Está sendo o tema, o versículo-chave, né, destes estudos que estamos tendo neste mês. Vamos ler? Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. E é dentro deste tema, relacionado com fé, que o Senhor ministrou ao meu coração, né, desde que tivemos conhecimento que seríamos nós, né, para ministrar no dia de hoje. A gente já começa a buscar, né? Não sei se é assim os outros irmãos, né, pregadores da palavra do Senhor. A gente já vai para o óleo, já vai para o joelho, já vai para a oração. Senhor, o que eu vou falar? Porque, afinal de contas, nós falamos para a menina dos olhos de Deus. São pessoas especiais, pessoas que precisam de uma palavra que venha do céu. Nós não podemos vir aqui, já quero abrir uma oportunidade, e falar qualquer coisa, irmãos. Nós precisamos, nós obreiros, diáconos, você que tem oportunidade, você precisa vir preparado com algo do céu. Mas eu não sei pregar. Mas uma oportunidade você precisa já vir preparado. Porque nós somos usados por Deus para falar à igreja de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para essa palavra, irmãos, eu mesmo orando, mesmo o Senhor tendo confirmado comigo a palavra, no culto de sexta-feira, quem estava aqui pode confirmar, né, a irmã que pregou, já veio, né, nessa direção, nessa mesma visão, que nós andamos por fé e não por vista, né, e Deus usou ela para falar com alguns irmãos aqui, e eu falei: Senhor, o Senhor não precisa usar ela para falar comigo, porque o Senhor já tem falado comigo. Meu coração queimava, né, a glória do Senhor estava aqui neste lugar, mas ainda assim, no final do culto, ela ainda veio: olha, não falei com você durante o culto, porque já tinha passado a hora, mas Deus veio e confirmou comigo, né, tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado comigo em casa, no particular, no oculto. E o Senhor confirmou a palavra. Mas chegando aqui hoje na igreja, eu falei: Senhor, confirma essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, o primeiro louvor que é entoado ao Senhor: bem-aventurado os que confiam no Senhor, como fez Abraão, porque ele creu ainda que não via, e assim a sua fé não foi em vão. Eu falei: louvado seja o nome de Jesus. E eu anotei só algumas aqui das oportunidades de hoje. A diaconisa Sandra, né, compartilha aqui que Deus abriu os olhos aos cegos. E o Senhor tinha ministrado no meu coração que a pior cegueira é a espiritual. Não é a cegueira natural, é a cegueira espiritual. E para completar, o evangelista William adora a Deus. Olha, tentaram me parar, mas eu usei a minha fé. Pela minha fé eu não parei. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e daquilo que, na prova daquilo que nós não vemos. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 2 Coríntios, quando nós lemos capítulo 5, verso 7, que nós andamos por fé e não por vista. Louvado seja o nome de Jesus. E é dentro deste tema que nós andamos por fé
e não por vista. Não adianta que nós ficamos firmando, né, frisando o que é fé, né? Graças a Deus, nós já tivemos isso, mas não preciso ficar batendo na mesma tecla. O irmão ensinou aqui sobre fé natural, fé espiritual, a fé comum, né? A fé como dom de Deus. Eu não vou ficar batendo na mesma tecla, né? Eu vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que a verdadeira fé, queridos, eu tinha até essa frase no meu status no WhatsApp. Que a fé nos leve a desfrutar daquilo que a realidade não nos permite sonhar. É essa fé que nós temos que ter. A realidade, querida, ela mata os nossos sonhos. A realidade, aquilo que nós vimos com visão natural, ela quer nos fazer parar, ela quer nos fazer desistir, ela quer nos fazer acuar, retroceder. Mas que essa fé que nós precisamos ter é a fé que nos leva além. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, no capítulo 5 e o verso 7, que nós andamos por fé e não por vista, não é simplesmente o caminhar, não é o andar, mas é a forma de viver, como nós vivemos, né? A maneira de nós levarmos a vida, a maneira de nós encararmos a vida, as dificuldades que chegam até nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós andamos por fé e não por vista, não aquilo que nós estamos vendo. E para nós andarmos por fé, queridos, nós precisamos de uma coisa que, né, isso já tem sido falado aqui constantemente, nós precisamos estar com o nosso coração sintonizado com o Espírito Santo. Não tem como nós andarmos por fé distante de Deus. Não tem como nós termos uma atitude de fé distante do Espírito Santo. E como nós alcançamos isso, querido? É através da oração, é através do jejum, é através da leitura da palavra. Quando você se aproxima de Deus, Deus ele se aproxima de você. E Deus ele te revela coisas grandiosas. Porque esse é o desejo de Deus. Eu não sei, né, vocês, mas eu quando criança, né, temos crianças aqui que podem nos ajudar. Quantos já não fizeram isso, né? De tampar os olhos ou fechar os olhos e tentar andar, né, com os olhos fechados. Né? Isso é comum a criança fazer, brincar. E a nossa fé, quer dizer, é como se nós estivéssemos fazendo assim. É andar com os olhos fechados. Imagina se você fosse cego, né? Se nós fôssemos cegos. Eu queria que você entendesse, queridos, que o desemprego ele é real. As doenças, elas são reais. Os problemas que chegam até nós, familiares, eles são reais. Os relatórios médicos que às vezes nós vamos lá e nós torcemos para dar diferente, né? Não vai dar tudo certo, não vai dar problema. Você faz o exame, você leva lá com a fé. Não vai dar tudo certo, não vai dar nada, Aí você chega lá, o relatório médico é outro. Ó, você tem um problema, você tem isso, você tem aquilo. Aí então você volta para casa triste. Não, irmãos, volta para casa glorificando a Deus, porque o Senhor, ainda que exista a doença, ainda que exista o problema, o Senhor ele é poderoso para nos curar. E ainda que Ele não nos cure, se o Senhor nos levar, nós temos uma garantia de morar no céu. Louvado seja o nome de Jesus. De repente você pode estar dizendo assim, você está falando isso, irmão, porque você não sabe qual foi a fala do médico para mim. Você não sabe o que o médico me disse. Você não sabe o que está aqui dentro de mim, irmãos. Eu posso não saber, mas já passei por experiência assim. E eu glorifico a Deus, né? Alguns dos irmãos sabem, outros não. A Laís tem um problema no coração hereditário, genético. Né? Foi descoberto há 2 anos, praticamente. Quando nós descobrimos, eu contei para os irmãos aqui, a minha perna, né, o meu chão sumiu. Né? Eu vim conversar com o pastor, fiquei desorientada, porque é uma criança. Né? No momento eu vou falar que eu não me abalei, irmãos? Eu vou ser hipócrita de dizer que não? Eu fiquei abalada. Mas eu falei, Senhor, o Senhor tem cuidado dela até aqui. E antes dela ser minha, Senhor, ela é tua. Louvado seja o nome de Jesus. E a minha preocupação foi, Senhor, como vai ser a vida dela a partir de agora? Porque até então eu não sabia. A minha preocupação era, Senhor, como vai ser? É uma criança, não vai poder correr, não vai poder brincar. Irmãos, ela tem uma vida normal, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem guardado. Porque o Senhor, Ele é bom, louvado seja o nome de Jesus. Como está a sua fé quando o problema chega? Esse é o diferencial do cristão, louvado seja o nome de Jesus.
Nós não somos, queridos, daqueles que precisam ver para crer. Nós cremos para ver. Né? A Bíblia diz que Tomé, ele chega até Jesus, ele toca em Jesus. E Jesus, ele fala para Tomé assim, ó, Tomé, porque me viste e crestes? Porque você viu, você creu. Irmãos, que fé que é essa? Que só crê quando vê? Nós precisamos crer sem ver, louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus disse assim para Tomé, olha, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Aí você caminha, Senhor, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Senhor, eu não estou vendo, mas eu estou crendo, louvado seja o nome de Jesus. Eu creio na cura da Laís, irmãos. Eu creio que eu vou chegar um dia, eu vou fazer o exame, a médica vai procurar, vai falar, cadê o problema que não tem mais, louvado seja o nome de Jesus. Mas pode dizer assim, mas irmãos, se isso não acontecer, o Senhor está cuidando dela, irmãos. Da mesma forma que cuida dela aqui, como criança vai cuidar na adolescência, vai cuidar na vida adulta, porque o Senhor, os planos do Senhor não podem ser frustrados, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, lá em João 11:40, ele fala assim, olha, se creres, verás a glória de Deus. Para nós vermos o milagre, queridos, nós precisamos crer. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chega ali em Betânia, já havia 4 dias que Lázaro estava morto. E ele fala para Marta assim, Marta, teu irmão há de ressuscitar. E ela diz assim, não, perdão, irmãos. Quando Jesus chega lá, ela fala para Jesus assim, olha, Senhor, se o teu irmão, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus diz assim, olha, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. E ela diz assim, Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia. Sabe o que eu aprendo, Senhor, queridos, com essa palavra? Que a nossa fé não pode estar no passado. Primeiro ela diz assim, olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, esse problema não tinha acontecido. Fé no passado. Essa fé não pode trazer milagre nenhum para nós, irmãos. Às vezes, quando eu fazia, quando eu orava, quando eu jejuava, quando eu pregava. Não, o Senhor, Ele quer hoje. É o hoje que é importante para o Senhor. Aí ela fala, Senhor, eu sei que lá no futuro, lá na ressurreição do último dia. Eu falei assim, olha, Marta, você não está entendendo. O milagre vai acontecer. Você só precisa crer. Se creres, verás a glória de Deus. E o que nós vemos aqui, amados? Que perspectiva nós temos da vida? Nós olhamos o cenário que nós estamos vivendo hoje. O cenário é caótico. O cenário, ele é real. Mas a nossa fé, ela precisa fazer a diferença. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que a nossa fé sem obras, ela é morta. Já foi dito aqui pela diaconisa Sandra. Mas quando nós temos uma atitude de fé, queridos, o Senhor, Ele honra a nossa fé. Eu conversava com a Laís, né, é uma criança ainda, mas eu compartilhava com ela coisas que ela não viveu. Ela, né, desfruta de algo que o Senhor fez um milagre, mas que ela não viveu. Eu me lembro quando eu e o Marcos, a gente ficou noivo, né, e se propôs a casar. Tudo que eu tenho, né, algumas coisas já foram trocadas, né, mas tudo que eu conquistei dentro do meu lar, os móveis, foi fruto de milagre, irmãos. Eu via milagres das outras pessoas, e um dia eu cheguei assim e falei, Senhor, eu vejo tanta gente contando tanto milagre. Eu queria ter o meu particular, eu queria ter um milagre para contar. E eu vi as pessoas compartilhando disso, e eu compartilhava com ela aqui na semana não, né, no período... A gente namorou, noivou e casou em 1 ano e meio. Né? Foi esse período de namoro, noivado e casamento. E depois que a gente ficou noivo, a minha oração é essa. Eu falei, Senhor, eu preciso de um sofá. Eu vou casar, eu quero um sofá para receber os irmãos, para me sentar e tal. Irmãos, na semana que eu estava orando pelo sofá, alguém chegava para mim e falou assim, irmã, você já tem um sofá? Não. Eu falei, eu vou te dar. Eu falei, pronto, Senhor, o sofá eu já tenho. E eu começava então a orar pelo fogão. Eu falei, Senhor, eu preciso de um fogão, como que eu vou cozinhar? Né? A gente vai casar e precisa de um fogão. Irmãos, na semana que eu estava orando pelo fogão, alguém chegava, irmão, você já tem um fogão? Eu falei, não. Então eu vou te dar. Irmãos, e assim foi indo. Tudo que eu apresentava, né, em oração, crendo que Deus ia prover, porque eu sabia que Deus ia fazer. Na semana a pessoa chegava e falava. A única coisa que eu comprei, que eu tenho até hoje lá, que não foi trocada ainda, é o meu guarda-roupa e a minha cama.
O resto, irmãos, né? Irmão Delfino foi um desses que me abençoou. Irmão, você já tem a mesa? Eu falei, não tem. Ele, vou te dar a mesa. Me deu a mesa. Né? Meu padrinho de casamento, irmãos, né? Para quem não sabe. Louvado seja o nome de Jesus. Mas tudo que nós conquistamos, queridos. Você está falando só, irmãos, de bens materiais. Estou compartilhando com os irmãos a fé que eu tive e o Senhor me abençoou. Mas existem, irmãos, bênçãos espirituais que nós alcançamos também através da fé. Ministério. Eu queria tanto pregar. Eu queria tanto ter o dom de ensinar. Eu queria cantar. Eu queria tocar. Irmão, tudo que você quiser, coloque diante do Senhor. O Senhor, Ele vai prover situação. Ele vai prover uma oportunidade para você. Mas você precisa ter uma atitude de fé. Você precisa crer. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia fala, eu quero citar alguns exemplos dentro do tempo que nos resta, que o Senhor colocou no meu coração. São 1, 2, 3, 4, 5 pelo menos, rapidinho. Abraão, né, já foi falado aqui, quando ele recebe uma ordem, né, de sair da tua terra, né, do meio da tua parentela, para uma terra que ele não estava vendo. Ele falou assim, vai, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Ele estava vendo a terra, irmãos? Estava ou não? Então ele sai em obediência para uma terra que ele não estava vendo, mas por fé. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado, né, por justiça, porque ele creu no Senhor. Mas Abraão, ele leva consigo a Ló. Né? Os irmãos vão ver que ele leva Ló junto com ele. E a Bíblia diz que no decorrer da caminhada, o Senhor abençoou Abraão, o Senhor abençoou a Ló, e houve discórdia entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E começou aquela contenda. E está registrado, irmãos, lá em Gênesis, capítulo 13. E aí tem alguns versículos aqui, mas não dá tempo da gente entrar e ler, né, para os irmãos verem. Então, os irmãos, depois se quiser conferir, confere lá na sua casa. E a Bíblia diz assim, que Abraão e Ló resolvem conversar e falam assim, olha, que não haja contenda entre nós. Faz o seguinte, Ló, você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz, queridos, que Ló olhou a campina, ele faz uma escolha pela vista. Ele faz uma escolha pela vista. Ele olha, não, eu vou para ali, né? O campo lindo, tudo bonito, tudo florido. Ele fala, é para lá que eu vou. E a Bíblia diz que, né, Abraão concorda com ele, e Abraão faz a escolha dele por fé. Ló faz a escolha por vista. Abraão faz a escolha dele por fé. Falei, Senhor, para onde eu for, seja para a direita ou para a esquerda, eu sei que o Senhor vai me abençoar, então deixa ele escolher. Ele tinha a convicção de que o Senhor era com ele, por onde quer que ele fosse. E a Bíblia diz que então Abraão, ele ergue um altar ao Senhor, ele adora ao Senhor, e ele é abençoado. E Ló, ele escolhe para os lados de Sodoma e Gomorra, que mais tarde foi destruído, e ele teve que sair de lá. Né? A Bíblia diz assim, que ele diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Está lá em Provérbios capítulo 16, verso 25. Não, como é que você e eu temos feito as nossas escolhas? As nossas escolhas têm que estar fundamentadas na palavra de Deus. Como eu escolho onde eu vou, onde eu não vou, o que eu faço, o que eu não faço, tem que ser fundamentado na palavra de Deus, no nome de Jesus. O outro, queridos, outro personagem que o Senhor ministrava ao meu coração, está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 9, 14 e 15, foi o que eu anotei. A Bíblia fala que Elias, ele é mandado a ser sustentado por uma viúva, né? E ele, não dá tempo para a gente ler, irmãos, mas ele pensa assim, se Deus está falando que vai me sustentar, houve uma fome, né, na terra. E ele fala assim, se Deus está falando que vai me sustentar, com certeza é uma viúva rica, né? Com certeza ela tem provisão, porque se Deus está falando que ela vai me sustentar, é alguém bem sucedido. E a Bíblia diz que quando Elias chega até essa viúva, ela estava com um bocado de farinha, um pouquinho de azeite
que ela ia fazer um bolo junto com seu filho, ia comer e ia esperar a morte. E Elias então chegou e falou assim, olha, faz um bolo primeiro para mim. E a Bíblia diz que aquela mulher, pela vista dela, o que ela teria que fazer, irmãos? Não, aqui para você eu vou fazer, para mim eu vou fazer, é a última farinha que eu tenho, é o último azeite que eu tenho. Mas ela tem então uma atitude de fé. E essa fé agrada a Deus, queridos. Ela ouve a voz do profeta que diz, olha, faz primeiro para mim um bolo, depois você faz para tu, porque a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite, enquanto o Senhor não mandar chuva na terra. Irmãos, quando nós acreditamos no profeta, acreditamos na palavra, o Senhor, Ele honra a nossa fé. Né? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que enquanto não choveu, não faltou farinha na panela e não faltou azeite na botija. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor, Ele tem provisão para a tua vida, querido. O Senhor, Ele tem provisão para você. O Senhor, Ele tem provisão para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Uma outra história que o Senhor ministrava no meu coração sobre andar por fé e não por vista é a história que eu já compartilhei uma vez aqui sobre Eliseu e Geazi. Eliseu e Geazi, a Bíblia fala que está em 2 Reis, capítulo 6. Deixa eu abrir pelo menos uma, né? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. 2 Reis. A Bíblia está grudadinha. 2 Reis, capítulo 6. No verso 8 diz assim, olha, o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. E aqui vai discorrendo. Então, eu não vou ler tudo, que nosso tempo já foi. E a Bíblia diz assim que o rei da Síria, ele montava o acampamento em tal lugar, e Deus, ele revelava para Eliseu aonde o exército inimigo estava acampado. Falava, não passa por lá, porque senão vocês vão ser surpreendidos. Aí então chega uma hora que o rei ficou perturbado, falou, como pode? Quem dos nossos é pelo povo de Israel? Porque onde eu monto o acampamento eles não passam, tem alguém infiltrado. E a Bíblia diz assim que, então o verso 13, disse ele, vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo, e dizem, eis que está em Dotã. Então ele falou assim, olha rei, não é nenhum de nós não, existe um profeta, por nome Eliseu, que Deus revela para ele, né, todo o intento do seu coração. Ele falou, então fala para mim onde que ele está, porque nós vamos cercar ele. Então eles procuram saber onde Eliseu estava, e eles então cercam, né, o monte onde Eliseu estava. E quando Eliseu e Geazi levantam, o monte estava cercado por inimigo. E Geazi, com os olhos naturais, você vai dizer, ai meu Deus. Nem outras palavras, como diz alguns pregadores, né? Conjecturando, falando com as minhas palavras assim, que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Olha isso, nós estamos cercados, não dá para a gente sair daqui. Aí a Bíblia diz, eu imagino, né, com o meu pensamento, Eliseu tranquilo, porque aquele que tem a fé firmada no Senhor, ele não se desespera, ele olha e fala assim, meu Deus, abra os olhos do moço, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, que o Senhor, Ele possa abrir os nossos olhos, que o Senhor, Ele possa abrir os teus olhos nessa noite, que você pare de olhar como natural e comece a ver o Senhor agindo em seu favor, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz então que aquele moço, ele tem os olhos abertos, e ele fala assim, olha, maior é o que está conosco do que o que estão com eles, louvado seja o nome de Jesus. Às vezes nós agigantamos o problema, tornamos o problema maior do que realmente ele é, queridos. Mas existe um Deus, a Bíblia diz assim que o nosso Deus, Ele está nos céus e tudo faz como lhe apraz. Salmo 115, se eu não me engano, verso 3. Existe um Deus no controle da nossa vida, existe um Deus no controle da igreja.
E Ele envia socorro dos altos céus no tempo certo. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, o penúltimo, não poderia deixar de falar sobre ela. Estamos estudando sobre ela. Esther. O cenário era de morte. O decreto estava assinado, não podia ser revogado. Mas Deus levantou ela como estrategista. O livro de Esther, você não encontra o nome de Deus no livro de Esther, de ponta a ponta. Mas você percebe claramente o agir, o intervir de Deus na causa do povo de Israel. Irmãos, nós somos o Israel de Deus. Você pode dizer assim, mas a promessa é para Israel, o povo, né? O povo de Israel, mas a Bíblia diz assim que Jesus veio para os que eram seus, Israel. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, ou seja, eu e você, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda que o decreto seja de morte, pela fé o Senhor, Ele pode mudar a sentença. O Senhor, Ele muda a tua história se você colocar a sua fé na pessoa de Jesus. É pela fé que somos salvos, querido. É pela fé que nós renunciamos do pecado que tão de perto nos rodeia. É pela fé que nós abandonamos práticas que desagradam ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É pela fé que nós entregamos o nosso dízimo na casa do Senhor, porque se não for por fé o Senhor não recebe. E a bênção do Senhor não nos alcança. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, tudo que você for fazer, faça por fé, não por obrigação. Não para ser visto pelo pastor, não para ser visto pelo ministério, não, eu vou fazer, eu vou porque... Não, queridos, é pela fé no Filho de Deus, louvado seja o nome de Jesus. E por último, e não menos importante, eu queria falar sobre a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz assim que havia uma mulher, a Bíblia não cita o nome dela, que há 12 anos ela padecia de um mal. E a Bíblia diz assim que ela ia de mal a pior, padecendo na mão de muitos médicos. Ela tinha, queridos, uma fé natural. A fé que o nosso irmão diácono Jean nos ensinou, existia essa fé nela. Essa fé nela, ela depositou nos médicos, nos curandeiros, nos feiticeiros e tudo mais. Mas a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Até que ela ouviu falar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela ouve falar de Jesus, a Bíblia diz assim que a nossa fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso a importância de nós anunciarmos que existe um Deus que salva, existe um Deus que transforma, porque Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua. Existe um Deus que vem buscar a igreja, e por isso é que nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Ela ouviu falar de Jesus, e isso gerou nela uma fé comum, que é a fé que nos une. É a fé que nós temos em comum, é a fé na pessoa de Jesus. Mas não só essa fé, a Bíblia diz que dentro dela brotou uma fé sobrenatural. A fé dom do Espírito. Ela falou assim, olha, ela determinou no seu coração: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. E por conta dessa fé, queridos, ela rompe a multidão, ela quebra o protocolo e ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, a Bíblia não dá para a gente aprofundar, que a nossa hora já encerrou. A Bíblia diz que Jesus, ele para e pergunta: olha, quem foi que me tocou? Querido, no meio de uma multidão, Jesus faz uma pergunta que parece uma pergunta ignorante. Como ele pergunta no meio de uma multidão? Quem tocou nele? Todo mundo estava tocando nele. Todo mundo estava esbarrando em Jesus. Fica no meio de uma multidão sem ser tocado, irmãos? Quem fica no meio de uma multidão sem ser esbarrado? Ele falou: não, peraí.
alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós temos a nossa atitude de fé, quando nós tocamos em Jesus por fé, queridos, o Senhor, Ele libera virtude, o Senhor, Ele libera unção, o Senhor, Ele libera renovo, o Senhor, Ele libera a palavra, o Senhor, Ele libera cura, o Senhor, Ele abre porta onde não tem porta, o Senhor, Ele faz o impossível acontecer. Louvado seja o nome de Jesus. E aquela mulher, ela foi não só curada daquele mal, como ela foi salva, porque Jesus disse para ela assim: olha, filha, vai-te em paz e ser curada deste teu mal, porque a tua fé te salvou. A nossa fé é ela que faz a diferença, é ela que precisa fazer a diferença nos dias de hoje. A nossa fé está sendo desafiada constantemente, queridos, constantemente. Mas eu queria que você, nessa noite, que você fosse para o teu lar com uma visão diferente. Senhor, não me deixe ser vencido por aquilo que eu estou vendo, mas que eu possa vencer pela fé. Aquilo que tem te afrontado, querido, diariamente. Olha, o cenário que você está vendo na tua casa, o cenário que você está vendo no mundo, o Senhor, Ele pode mudar através da sua fé. Louvado seja o nome de Jesus. Diante disso, eu agradeço a oportunidade e já volto a palavra aqui para o nosso pastor e peço aos irmãos, continuem orando por nós, para que o Senhor, Ele continue nos dando essa fé que faz a diferença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos querem saber essa palavra? Glória a Deus. Deus continue abençoando a diaconisa Thaís.